Boa noite, queridos amigos conectados nessa noite tão especial. Muito agradecidos pela oportunidade de trabalho. Nós vamos dar início a mais esse momento, vibrando com plenitude, que é um passo bem firme numa semana cheia de propósitos realizados, de coisas boas, de aprendizado que nós teremos juntos, se assim for do nosso merecimento. Para darmos início a esse trabalho desta noite, nós vamos pedir a todos que se conectem com seus anjos guardiões que vieram na Terra para nos auxiliar, para nos inspirar. E estando conectados com eles, nós vamos nos conectar às equipes de trabalhadores espirituais dessa casa abençoada, Plenitude Spirit Society, a esses abnegados trabalhadores. E alinhados em pensamento e em emoção a todos eles, vamos elevar o nosso pensamento à figura do Mestre Jesus, que nos inspira todos os dias, nos fortalece as fibras para uma continuada caminhada de força e coragem. E em elevando o nosso pensamento a Ele, automaticamente nos conectamos ao Pai, nosso Criador. Em sendo assim, pedimos neste momento permissão para darmos início a este trabalho. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Como sabemos, nos domingos à noite nós temos esse encontro que chama Vibrando com Plenitude e nós lemos uma passagem do livro O Pão Nosso, seguimos de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa noite nos cabe o capítulo 7 do livro e também do Evangelho. Do livro nós temos capítulo 7, a semente. E, quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo, ou de outra qualquer semente. Paulo, Cartas aos Coríntios 15, 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas do trabalho, os lugares próprios e os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos de ambição, estabelecem um domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de lutas planetárias. Saber começar constitui um serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para as edificações imortais. É imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Que possamos sempre ter em mente que coisas simples do dia a dia podem fazer uma grande transformação, desde que nós estejamos abertos a observá-las e desde que nós estejamos aptos a regar os nossos corações, a procurar um ambiente sempre tranquilo e sadio para que as nossas sementes possam germinar e germinar bem e dar muitos frutos. Em passando para o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos: Bem-aventurados os pobres de espírito. E no primeiro item temos: o que se deve entender por pobres de espírito?
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para governá-lo. Tomando a inteligência que possuem na medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, eles poderiam entender perfeitamente. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí que só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber de tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que se as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, neste mundo invisível, de que escarnecem. E lá, com os olhos, se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada neste reino sem simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E por isso, uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. E no final temos: mais vale, pois que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. É como que uma leitura complementa a outra, para que nós tenhamos boas sementes no nosso terreno do nosso coração e possamos receber frutos dessa caminhada, dessa jornada que estamos fazendo na Terra neste momento. Precisamos ter um coração puro, um espírito humilde, possamos nos submeter às leis da natureza, que consequentemente são as leis divinas,
que nós possamos entender que tudo tem um propósito, que este momento que vivemos na Terra tem um propósito e que, apesar de muito difícil parecer neste momento, vai nos trazer grandes frutos no futuro, se soubermos atravessar por este momento com dignidade, com esforço, com resiliência, mas sobretudo sabendo plantar as sementes certas no nosso coração, a semente da esperança, da fé, da conciliação e do perdão. Se nós estivermos dispostos neste momento difícil da humanidade de plantarmos sementes boas, sabermos regar adequadamente, cuidar, muitos frutos colheremos juntos para a eternidade. Então, neste momento, nós vamos convidar a todos para fazer as vibrações da noite de hoje. É com muito carinho que eu convido a todos neste momento para sentarem de uma forma bem relaxada, bem confortável, enchendo os nossos pulmões de ar, sentindo o nosso coração, as pulsações, que esse nosso coração possa ir se expandindo e neste terreno muito fértil possamos colocar sementes que vamos dividir com todas as pessoas. Nós vamos começar pedindo e vibrando pela casa que nos acolhe nessa noite, por todos os seus trabalhadores e seus familiares encarnados e desencarnados, pelos diretores dessa casa que a organizam, por todos os trabalhadores que incansavelmente se esforçam para manter esse ambiente aberto, acolhedor, que pode ainda, apesar das distâncias, ajudar e ser de muita utilidade para todas as pessoas neste momento. Nós vamos vibrar por todas as pessoas que são acolhidas neste ambiente, por todas as pessoas que têm os seus nomes nos livros da casa, sejam eles encarnados e desencarnados. Nós vamos vibrar por todos os entes queridos que já desencarnaram, por todos os nossos entes queridos, pela nossa cidade onde moramos, pelo estado da Flórida, por este país que nos acolhe, pelo nosso país de origem, por todos os nossos familiares que temos lá, encarnados e desencarnados, por todos os cientistas que trabalham para a cura, por todos os médicos e enfermeiros que incansavelmente tentam ajudar a trazer saúde física às pessoas que neste momento estão enfermas, a todos os professores que tentam recolher e acolher todas as crianças para um novo aprendizado neste ano. Nós vamos vibrar por todos aqueles neste momento que não têm a confiança em Deus, a fé no futuro, que não veem Jesus como um irmão de exemplo, de modelo, de guia, para que eles possam abrir os seus corações, começar a limpar o terreno, para receber uma semente do bem, do amor, do perdão e assim, no futuro, colher frutos mais doces nessa encarnação. Que agora, depois deste momento em que dividimos tudo aquilo que tínhamos de melhor no coração, é dando que se recebe, nós estamos preparados, tranquilos o suficiente para recebermos do plano espiritual e das equipes que trabalham nessa casa bendita todos os fluidos necessários ao restabelecimento emocional, físico e espiritual de cada um de nós nessa noite. Estamos receptivos, estamos abertos, tranquilos e serenos e recebendo do plano espiritual todas essas vibrações, essa chuva de energias boas que nos trazem esperança, luz no nosso caminho, que nos enchem de energia, disposição, que nos fazem acreditar em um amanhã melhor,
sabedores de toda a importância dos nossos esforços, que nós saibamos esperar da natureza no seu tempo certo a colheita desses frutos de tudo que estamos plantando nessa noite no nosso coração. Que nós possamos estar abertos e reter todas essas energias nessa noite. Que nós possamos ter uma semana abençoada, cheia de coisas boas, que estejamos sempre encorajados a fazer o nosso melhor. Sempre nos lembrando de pedir ajuda e auxílio ao nosso anjo guardião, às equipes espirituais desta casa e ao Mestre Jesus, se assim for necessário. Que Deus nos ampare nessa noite, nessa semana e sempre. Que assim seja, em nome de Deus e em nome de Jesus, pedimos neste momento permissão aos trabalhadores espirituais desta casa para encerrarmos as vibrações com plenitude. Graças a Deus.